Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua companhia para mais esse momento devocional. Desde já eu te convido a pegar a sua Bíblia, a ler inteiramente este capítulo. Este capítulo é muito precioso, pois ele nos revela como o Evangelho chegou até os gentios. Pedro foi o encarregado de romper essa barreira e ser o primeiro a anunciar o evangelho àqueles que não eram de comunidade judia. E ele faz isso por meio do próprio Deus falando ao seu coração. Cornélio era um homem temente a Deus e teve uma visão do Senhor. Ele era um homem piedoso, tinha admiração de todos. E Deus se revela então a Pedro por meio de uma visão, onde aparece um grande lençol descendo dos altos céus e cobrindo uma série de animais que eram considerados impuros para a alimentação do judeu. A voz que ele ouve na visão manda ele matar e comer um daqueles animais, e Pedro se nega dizendo jamais colocaria algo impuro em sua boca. E Deus fala então com ele: não considere impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu estou tornando puro. Isso repete-se por 3 vezes, até que então ele acorda e tem um encontro com homens que vieram buscá-lo para ir ao encontro de Cornélio, e ele vai obedecendo aquela visão que teve e chega à presença de Cornélio para lhe pregar o evangelho. Queria te convidar então a ler o momento onde Pedro prega para Cornélio e há uma conversão, uma ação do Santo Espírito de Deus naquele local. Vamos ler juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Pedro estava então encarregado de pregar essa mensagem a Cornélio e aqueles que estavam ali em sua casa. A admiração dos judeus convertidos que foram com ele foi ver a ação do Espírito Santo na vida desses gentios. Cornélio se converte e dá testemunho de sua conversão. O Espírito Santo de Deus naquela hora o capacita com dons. Meus irmãos, eu tenho algumas lições importantes para trazer aqui. A primeira delas tem a ver com a visão que Pedro teve. Quando Pedro viu aqueles alimentos impuros serem purificados, naquele momento Deus estava deixando muito claro que não existe nada que ele não seja capaz de santificar, de transformar. Principalmente o coração daqueles que não eram chamados povos de Deus. Sabe, os judeus eram conhecidos como nação santa, povo escolhido. Mas a partir do momento em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, esse convite se estendeu a toda a terra, e hoje todo aquele que professa o nome de Cristo Jesus, aquele que abre o coração para o Senhor, pode então ser purificado e santificado por este Deus. Esta visão nos revela que eu e você não devemos agir com blasfêmia. E quando blasfemamos? É quando tratamos aquilo que é sagrado como se fosse profano. Que eu e você tenhamos discernimento de espírito e que de nenhuma forma a gente venha denegrir o outro sem entender realmente as intenções espirituais desse outro. Aquilo que Deus abençoa está abençoado. Deus purifica e santifica. Esse texto que acabamos de ler nos fala então sobre esse derramamento do Espírito na vida de Cornélio. Nós cremos que a partir do momento em que a gente se converte, o Espírito Santo faz morada em nosso coração e nos sela para o dia da redenção. Neste momento nós somos então batizados no Espírito Santo, e a partir de então ele começa a nos partilhar dons e também o fruto do Espírito, e vamos sendo aperfeiçoados à medida do tempo. Aqueles homens que estavam ali ficaram tão admirados, e Pedro diz: tem alguém que impeça que esses homens desçam as águas? O testemunho daqueles homens provavam que eles verdadeiramente eram servos de Deus. Qual é a minha oração no dia de hoje? É que cada ação sua possa externar para este mundo a ação do Espírito Santo que habita em você. Que as pessoas, ao colocarem os olhos em você, elas possam perceber algo diferente, algo novo, algo que está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria orar com você neste momento. Pai bondoso e querido,
Nos ajuda, Pai, a testemunhar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar frutos de arrependimento. Nos ajuda, Pai, a externarmos a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Capacita o Teu povo com os Teus dons. Manifesta o fruto do Espírito em nossa vida para que possamos ser cheios de amor, paz, longanimidade e que em todos os lugares testemunhemos o Teu bom nome. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor purificou, santificou, está limpo e puro. Então, neste momento, Pai, santifica o nosso coração para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.